deserto, então engoliu a todos os ativos do grupo mercante. Descobriu-se que Fanda Park era discípulo de um homem de negócios, que era formalmente um concorrente de Lord Hong Moon Dek, embora ele tentasse pintar uma história triste e chorosa. Mas como dizer isso? Neste mundo, todo mundo tem seus próprios sentimentos. Se cometerem um erro, devem ser derrotados. Mas a única coisa que me importa agora é a origem da pílula de mão mágica. Ele disse que descobriu esse segredo no caminho para o topo, ao lado de um corpo no fundo da montanha. É realmente desanimador. Isso mesmo se ele fosse um demônio. Não há como ele ser desobediente. Eles são os únicos que matam de coisas. Não vão do jeito que eles querem. Qualquer maneira, nós capturamos o culpado. E tratou com sucesso Wang Mun-yak. E claramente confirmou que não há diabo por trás disso. Em suma, tudo terminou extremamente bem. A plenitude do tempo. Graças a isso, eu me tornei um benfeitor da empresa mercante. E foi recebido como convidado de honra. Quero dizer, ser tratado com uma hospitalidade extremamente luxuosa, comendo deliciosos frutos do mar todos os dias e bebendo vinho fino, refrescante. Logo o corpo de Chamyong cresceu. Mas ele ainda deitou e bebeu com prazer. Neste momento, uma voz soou do lado de fora da porta. Pai, você ainda deve ter cuidado ao se mover. A porta se abriu. Wang Mun-yak também me garantiu que está tudo bem. Pelo contrário, me sinto melhor do que antes de adoecer. Assim que ele entrou, ele imediatamente disse: Olá. Você é o líder das Torres Jovens. Chamong. Certo. Quando ele o viu, ele sorriu e respondeu: Sim. Nos conhecemos quando ele acordou. Talvez eu tenha ficado tão gordo que você não percebe. O líder do batalhão olhou para ele impotente e pensou consigo mesmo é que realmente o ponto. Em apenas 3 dias o corpo do líder do batalhão. Pode-se dizer que é 2 vezes maior do que antes. Ele de repente se perguntou, mas o que aconteceu com todo mundo vindo aqui? Hong Mun-yak limpou a garganta e expressou: É realmente embaraçoso. Eu vim aqui hoje porque há algumas coisas que eu quero discutir com o jovem líder. Primeiro, por favor, aceite o arco deste velho. Ele de repente se ajoelhou no chão com os 2 pés, deixando o líder do batalhão incapaz de reagir, pai. Wang Mun-jak inclinou a cabeça respeitosamente e disse: A jovem torre salvou a vida deste velho. Esse favor, que esse velho nunca vai esquecer. A boca de Chamyong ainda estava cheia de comida. Mas ele ainda acenou com a mão e disse-lhe para sair. Ele ainda se ajoelhou no chão e continuou. Eu ouvi todo mundo contar tudo no passado. Como eu poderia retribuir esta vida preciosa? Se eu puder fazer alguma coisa, tentarei o meu melhor. Tente o seu melhor. Por favor,
me deu uma chance de retribuir este favor. É por isso que vim aqui para conhecer o jovem líder hoje. Se o seu benfeitor tem algo que você quer, por favor, não hesite em dizer a este velho claramente. Tan Yan expressou o meu Deus como uma pessoa moral. Salvar pessoas é meu dever. Como posso aceitar isso em troca? Se este assunto fosse conhecido pelos monges, seria um grande negócio. Além disso, minha vinda a este lugar nem foi aprovado pelo mestre que Won Moon ouviu isso e levantou a cabeça surpreso. Ele não tinha recebido o consentimento do mestre ainda. Isso mesmo, porque esse assunto era bastante urgente. Não tive tempo de falar com o mestre. Quanto mais ele falava, mais gratos seus olhos se tornavam. É que, realmente, o caso. Se for esse velho, tem que me retribuir ainda mais. Eu não vou contar ao mestre novamente. Então, jovem líder, apenas diga o que quiser. Parecia que ele estava apenas esperando por isso. Chamayang disse imediatamente: Você prometeu que não vai contar essa história para meu mestre. Ele respondeu. Então, foi ajudado a se levantar pelo comandante do batalhão, Huang Jong, que tirou um caderno de sua camisa. Deixou os dois curiosos, mas esse livro é... Tianyan coçou a cabeça timidamente e explicou. Não é nada importante. É que tô ficando velho. Minha memória não é mais boa. Então, acho melhor anotar. Os dois ficaram sem palavras, enquanto ouviam. O jovem líder era velho. Hong Moon-yek perguntou com desconfiança. Escreva, mas escreva o que... Ele abriu o livro e disse: Você acabou de dizer que tenho permissão para dizer o que eu quiser. Vamos começar. Vamos... Logo era tarde, o pôr do sol tingiu o céu de vermelho. Na sala de estudo, o líder do batalhão perguntou preocupado. Pai, você está bem? Hong Moon-yak assentiu bem. É um pouco difícil de acreditar, mas meu corpo realmente se tornou tão leve quanto voar. Eu sinto que sou 10 anos mais novo. Depois de alguns segundos de silêncio, o comandante italiano Hu Won-jong-chali expressou que isso era realmente estranho. O que você quer dizer quando diz isso? Depois de tratar meu pai, agora não há mais nada para se preocupar com minha vida. Tempo é dinheiro e ninguém dá de graça. Vá direto ao ponto. Neste momento, ele perguntou francamente. Pai, mestre de grupo. Você pediu uma redução nas transações com a seita e que você também prometeu pagar muito para lavar. Bem, isso mesmo. Master Dom Seknon é uma seita com grande poder. Não apenas em Shen, mas em toda esta ilha ocidental. Desistindo de tal poder, para dar as mãos como um filho, está prestes a destruir a seita. Realmente, muito arriscado. Eu entendo que tudo que você faz agora é porque você quer. Expresse sua gratidão ao jovem líder.
Mas o que as pessoas prometeram em troca foi realmente demais, mudando o comércio de Sutton para Oasan. Era muito arriscado. Ele olhou para seu reflexo na água, no copo, e de repente perguntou: líder do batalhão, de acordo com você, qual é o dever de um comerciante? Quando perguntado de repente nos primeiros segundos, quem Won-jong não teve tempo de reagir. Mas depois de se acalmar, ele respondeu: bem, é isso. O dever dos comerciantes é fazer negócios de forma ética, contribuindo para um ambiente de negócio saudável. A partir daí, dedique sua energia e riqueza para a economia nacional e mundial. Depois que Hwang Munjak ouviu a resposta, ele riu alto por um tempo. Ele comentou que a boca do comandante do batalhão era cheio de belas palavras e significados profundos. Na minha frente você ainda está acenando com os lábios assim. O líder do batalhão sabe disso também. O dever de um empresário é ganhar dinheiro. Às vezes, ele tem que ignorar a lei e a ética para perseguir dinheiro. É isso que um homem de negócios é, não é? Para traders, ganhar dinheiro é o principal caminho e missão. Única eficiência faz um verdadeiro empresário. O líder do batalhão imediatamente perguntou se ele disse isso. Isso significa que você cancelará a transação com Oasan, certo? Hwang Munjak olhou significativamente para seu filho. Ele me lembrou, você esqueceu tudo. Sobre como eu criei o grupo de mercadores benevolentes. Os olhos claros de um comerciante. Nós descobrimos coisas valiosas que outros ainda não notaram. E investiu em... Pode ser uma seita ou pode ser outro grupo comercial. Assim, eu criei o maior comércio benevolente grupo nesta ilha ocidental. Mas líder da delegação até agora. Eu ainda não entendo a razão pela qual as pessoas investem na Oasan. Não há uma base clara para fazermos isso. Ele tomou outro gole de chá. Então explicou, lentamente. Eu vi com meus próprios olhos, certo? Assim como o líder do batalhão disse, o atual filho, Oa, não pode ser comparado ao clã do sul. Mas de acordo com minha previsão, o Sol Santo ficará cada vez mais forte. Se pudermos manter um bom relacionamento com essa seita, os benefícios que podemos obter são verdadeiramente inimagináveis. Seus olhos pareciam brilhar com luz dourada, que penetrou na terra. O comandante do batalhão também ficou atordoado, com os olhos claros de um homem de negócios. Mas se sim, eu não entendo ainda mais. Se Oasan não pode crescer, então a festa que mais vai sofrer não somos nós. Além disso, na situação atual, não há garantia de que Oasan crescerá. Filho interrompido. Você realmente ainda é muito jovem. Traidores não precisam apenas olhar para a base e esperar. Precisamos criar a base. Nós não apenas
ficamos e esperar que as flores da montanha cresçam. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a seu filho. Enfatizar: devemos criar o desenvolvimento na minha vida como empresário. Eu conheci inúmeros grandes comerciantes e mestres de artes marciais, mas esta é a primeira vez. Eu me senti tão surpreso e impressionado. Talvez o mundo inteiro esteja pensando Estou sendo rude, desperdício eu- de dinheiro. Mas Parado velho em frente aos 9 portões tem sua própria visão. Não tente entender, apenas me siga. Então vamos a Citalou naturalmente. Todos os talentos que damos hoje. Criará um vínculo inquebrável com aquela criança. E você, nosso grupo comercial, não sofreu nenhuma perda. Por favor, aceite-o a filho como amigo e vamos progredir juntos ao longo de nossas vidas. Mesmo assim, eu ainda me sentia lucrativo. Kim Won-jong olha diretamente para ele. Sério, fazendo uma pergunta realmente. Haverá alguma verdade, pai? Hwang Muniak, de repente, ficou em silêncio. Seu rosto, então, de repente mudou um pouco. Indignado, disse, na verdade. Na minha opinião, já reduzi em 5 pontos. Aquele garoto é como uma cobra venenosa, um garoto ladrão. Olhando para o pai, assim, ele imediatamente sorriu. Parece que você já se decidiu. Se assim for, vou confiar e seguir tudo. Mas, honestamente, ainda sou cético. Portanto, vou usar esta mão para me transformar em afirmação. Você desenvolverá a seita Flower Mountain. Vendo a forte determinação de seu filho, o Aung Monjak também ficou extremamente satisfeito. Muito bom, essas são as palavras. Eu estive esperando por você por um longo tempo. Por outro lado, em frente ao pátio da empresa, Cha Mayangs estava deitado, de pernas cruzadas no chão, pensando que definitivamente havia algo dentro. Não há como apenas dizer, obrigado, tem que ir. Nessa medida, eu posso ter o que eu quiser. Se não, então eu vou para casa. Se eu fosse criança, me sentiria sobrecarregado. Mas infelizmente, sou um velho. De repente, havia passos vindo. Ele olhou. Parado na frente dele era ninguém menos que Lee Song-bik. Do correio saqueado, ele se perguntou o que estava acontecendo. Ele ponderou por um momento, então estendeu a espada de madeira em sua direção, para expressar sua opinião. Eu não tenho mais intenções. Se você concordar, eu realmente quero competir com você de novo. Um verdadeiro concurso para resolver este problema. Você deliberadamente me atraiu para uma armadilha. Esse fosse o caso. Não deixou nenhuma consequência séria. Eu posso, de alguma forma, entender e ignorar tudo. Chan Yan sentou-se e inocentemente perguntou: Que armadilha? Eu não entendo do que você está falando.
Não é aquele que pretendia nos levar a uma armadilha. Eu disse algo errado. Ele pensou enquanto falava. A personalidade desse cara é realmente estranha. Mas o que isso tem a ver com competição? Lee Song-bik respondeu. Eu admito que o fato de eu ter corrido o risco de ser repreendido pelo mestre não foi devido ao jovem taoísta, mas foi devido às minhas próprias deficiências. A única coisa que me deixa ansioso no meu coração é a competição com o jovem taoísta. Eu ainda não entendo o que aconteceu. Então, é por isso que você quer competir novamente, certo? Pode ser um pouco difícil de acreditar. Mas eu já sabia que esse jovem, líder da torre, teve um marcial muito maior, posição artística do que eu. Eu simplesmente queria esclarecer o que aconteceu naquele momento. Tian Maeng ficou secretamente surpreso. Ele disse que era melhor, mas ele ainda queria competir novamente. Obviamente, parece que ele ainda pode ganhar. Que cara interessante. Pensando nisso, ele sorriu e disse que você vai se arrepender. O bico de Lisson também sorriu. Ele disse alegremente: mesmo assim, estou satisfeito. A bandeira da graça do mercador tremulou ao vento. No ringue, duas pessoas ficaram frente a frente. A atmosfera estava um pouco tensa. Ou melhor, o estresse de Lee Song-gik. Ele silenciosamente avaliou uma criança. 10 anos mais novo que eu, uma geração inteira à parte. Em outras palavras, em princípio, um discípulo de segunda geração como eu poderia até aceitar um discípulo de terceira geração, como esta criança como seu discípulo. Com uma lacuna tão grande, mas ele ainda criou tão avassalador em relação a mim. A mão de Lee Song-bik, segurando a espada. De repente, tremeu e ele também engoliu levemente a saliva. Foi porque ele também sentiu uma aura aterrorizante, vindo do corpo de Chen Yan. Sua condição era exatamente a mesma, como quando ele teve que duelar com o ancião. É a aura que esse pirralho exala. Ou ele está apenas alucinando. Vou confirmar tudo com meus próprios olhos. Chen Yang, de repente, riu, sentindo-se bem. Lee Song-bik ainda estava muito focado. Mas parecia o medo que fazia seu corpo tremer. Não podia escapar, ele exclamou de um sentimento de profunda ameaça de dentro. Como um herbívoro tremendo. Intenso, na frente de um tigre faminto. Ele é muito afiado. O sentimento sobre ele era muito claro. O que ele sentiu foi mais do que que ele viu um poder oculto. Grande atmosfera prevalece. Só preciso trabalhar duro, praticar continuamente. Um dia eu posso me tornar o espadachim número 1 do mundo. E agora do Kismi te ensinar uma lição. Tam Mayang levantou a mão esquerda, que não estava segurando sua espada. Ele acenou com a mão em minha direção provocativamente. Vem aqui.
Li Songbik imediatamente afiou sua espada. Girar e mover a espada em um semicírculo. Quando ele o elevou a uma certa altura, ele de repente virou e bateu de lado. Um ponto de luz também emitido do corpo da espada. Chen Yang ficou um pouco surpreso. Foi uma troca de espadas, desde quando o clã masculino usou a troca de espadas. Assim como ele estava pensando, Li Songbik apontou sua espada para frente e o lembrou de ter cuidado. Nós entendemos muito claramente que ainda temos muitas deficiências. É por isso que, desde o início, eu vou te mostrar o melhor que posso fazer. Ele continuamente girou o pulso, segurando a espada. Barras de arco foram continuamente desenhadas no ar. Em um caminho, em zigue-zague. 12 golpes. O movimento foi lançado, a nova arte marcial da Seita do Sul. Flor da Neve, 12 movimentos. Chamayang imediatamente olhou. Raiva é claramente visível no rosto. Isso é, sem esperar que ele termine. A batida de Li Song saltou e gritou alto. Estou chegando, Flor da Neve 12 consciências. Ele correu para frente em uma velocidade rápida. Sua expressão ficou cada vez mais escura. Não deixe Li Song balançar sua espada. Para me cortar. Chamayang pulou e cortou seu ombro com tanta força que rasgou um pedaço. O movimento foi quebrado. Seu corpo também caiu do ar para o ringue. Li Songbik vomitou um bocado de sangue. Mas sem esperar que ele se recupere, ele foi e o agarrou pelo colarinho. E o levantou do chão. Chen Yan, questionado em um tom de raiva. Seu desgraçado, onde você aprendeu esse movimento? A boca de Li Songbik estava cuspindo sangue continuamente. Talvez ele tivesse lesões internas, mas eu ainda não entendi por que ele estava com tanta raiva. O que você está perguntando onde ele aprendeu? Chamayang cerrou os punhos. Flores de Neve 12, consciências são uma vadia. Você pode enganar a todos, mas você não pode me enganar. Porque sou eu quem entende esse conhecimento. Melhor que ninguém, esgrima é o que contém toda a essência da flor seita da montanha. E o movimento agora é um dos movimentos nos 24, Flor de Damasco, espada, pólen de Flor de Damasco. 12, 4 técnicas de espada de Flor de Damasco de Oaçã. Porque saiu de suas mãos. Li Songbik foi agarrado por uma camisa incapaz de resistir. A barra agora o machucou gravemente. Respiração tornou-se cada vez mais difícil. Minha mão também tremeu de repente de medo. Foi realmente nessa medida a lacuna entre mim e ele, a ponto de me sentir apavorado como enfrentar um diabo. Seus olhos escureceram. Eu vou morrer. Não sei
Há quanto tempo? Lee Song-ik abriu lentamente os olhos. Ele agora estava deitado na cama. Sua ferida foi cuidadosamente enfaixada. Ele se sentou. Novamente ele olhou para suas mãos com desconfiança. A voz de Chan Maeng soou de repente. A lesão interna logo se recuperará. Sua ferida também vai sarar em breve. Lee Song-baek parecia atordoado e não se apressou em falar. Mas você friamente olhou para ele e questionou. Você diz que são as novas artes marciais do clã masculino. 12 estrelas, 14. Ele gentilmente engoliu sua saliva. Mas ainda, responda sim. As veias azuis no rosto de Chan Maeng apareceram novamente. Certamente, ou a filho não sabia sobre isso. Porque no Oea Sanoji ninguém ainda se lembra dos 24. Espada de flor de Damasco. Isso é só para tirar sarro de mim. Ele tentou se acalmar e perguntou: com quem você aprendeu essa técnica de espada? Bico de Lisson respondeu sem ocultação. Toda a segunda geração, discípulos da geração masculina. Aprende esta técnica de espada. Então, isso significa as únicas pessoas que conhecem essa técnica de espada são os discípulos de primeira geração. Os discípulos da segunda geração e os anciãos. Certo? Eu ouvi, os anciãos nunca aprendeu esta técnica de espada. As únicas pessoas que são proficientes neste tipo de esgrima são discípulos de primeira e segunda geração. Ouvi isso. Chan Maeng, de repente, ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele engasgou e murmurou. Os anciãos eles nunca praticaram. Então, suponha que um dos anciãos inventou a flor da neve. 10, 2 consciências. Então a transferência seria apenas para a geração mais recente, que é o discípulo de primeira geração mais velho. Discípulo de primeira geração. Discípulo de segunda geração. Discípulo de terceira geração. Isso significa o ancião bastardo que roubou o segredo do Orhasan ainda está presente em Nantong. Percebendo isso, a expressão de Zhang Yang tornou-se ainda mais assustadora. Suas pupilas avermelhadas de raiva. Talvez não haja necessidade de descobrir o que aconteceu mais. Quando Oa-san foi atacado por aquele demônio, no topo das 100.000 grandes montanhas. Oa-san foi quase completamente destruído. E caiu em um estado sem cura. Os sobreviventes naquela época eram apenas crianças. E talvez essas crianças tenham aceitado sua ajuda. Naquele momento um grito alto veio em auxílio de Ho. Um filho, repelir magia, os reforços da Seita do Sul. Também estavam participando da batalha naquela época para colocá-los sem rodeios. Eles participaram disso só porque se eles apenas ficassem parados e assistissem a seita vizinha sendo atacada por sexo demoníaco, eles certamente receberiam incontáveis críticas de pessoas nas ruas. O problema
é que alguém fingiu ajudar. E seu principal objetivo era roubar o marcial. Segredos das artes do pôr do sol ou a. Tendo dito isso, o fato de Washon ter sido envolto em chamas provavelmente não era o trabalho dos cultistas de demônios. 100 anos atrás, todos os discípulos apostaram suas vidas para salvar o mundo, mas eles se atreveram a retribuir gentileza assim. Mesmo que seja devido à ganância individual. Uma seita justa certamente deve condenar essa ação. Mas como eles ousam zombar ou afilho, tomar as artes marciais de outra seita como suas. E então, até considera-lo um novo tipo de esgrima, com o nome Oa. Pensando nisso, Chamayang não pôde deixar de se levantar. Lee Song-bi ainda não conseguia entender nada, mas ele o ouviu dizer: "Você não tem permissão para aprender essa arte marcial mais." Ele se perguntou por que ele não pode estudar. Ele bateu com raiva na cabeça e o repreendeu. Eles disseram que não é permitido, então apenas ouça esse cara. Depois do golpe, a sala de repente ficou quieta por alguns segundos. Chamayang afirmou firmemente que você nunca terá sucesso nessa arte marcial. Lee Song-bi foi espancado até que ele ficou completamente perplexo, constantemente coçando a cabeça em confusão. Ele olhou para ele e pensou: este Brad é um membro da seita masculina. Honestamente, eu só quero matá-lo. Mas também foi graças a ele que eu aprendi sobre a chamada neve flor 12 formas. Caramba! Ele cerrou os dentes e finalmente teve que explicar que artes marciais da seita do sul visam aprimorar o básico, tomando a esgrima básica como foco. Facilmente torná-lo mais pesado e mais lento. Mas isso o tornará ilimitadamente forte, que é a essência das artes marciais da seita do sul. No entanto, flores de neve, 12 formas, não são assim. Se você quiser ter sucesso com a esgrima sexual do sul, então rapidamente abandonar essa arte marcial. O estilo da espada, com o principal movimento de troca de espadas, nesta não é adequado para artes marciais da seita do sul. Você entende? Lee Song-bi olhou para ele com os olhos arregalados. Com o tempo, seus olhos ficaram cada vez mais desconfiados. Chan Yan parece sem palavras. Meu Deus, se o discípulo masculino nem sabe o básico da esgrima. Por que eu tenho que ensiná-lo a esse ponto? Esta técnica da espada causará uma mudança fundamental. De repente, algo brilhou em sua mente. Espere a razão pela qual esses pirralhos machos fazem isso. Poderia ser por minha causa. Esse pensamento de repente passou pela minha mente. Então, é porque eu vendi muito para os pirralhos da família masculina que eu causei esse tipo de coisa. Tong Nam Won Won é um dos melhores segundos. Então, eles certamente têm seu próprio orgulho. Mas eles sempre falham por causa de um garoto de outra seita. Então, os próprios discípulos
do sexo Também questionará sua masculino? esgrima sexual. Pensando neste caso, Chamayeng não pôde deixar de coçar cabeça. Ele estava ficando louco. Se eu fosse um discípulo disso,